Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Vocês estão felizes hoje? Mais um mês em que a gente se reúne, né? E hoje, antes da palavra, eu gostaria muito que você prestasse atenção no testemunho que a irmã Elis vai trazer para nós. Pode entrar. Boa noite, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu havia chamado a Tita para falar que eu tinha um testemunho para compartilhar com vocês, porque aqui, no Mulheres Fortes, foi falado sobre essa situação há uns 2 meses atrás, ou 3, que a Pri estava conduzindo, e ela comentou uma situação de uma irmã que fez uma oração, e na oração, essa irmã falou assim: Senhor, tu não vai me dar uma casa sem telhado. E essa irmã era eu. Há um tempo atrás, a casa que eu e meu marido moramos foi vendida e ela é alugada e nós teríamos que sair. Nos fundos dessa casa a gente tinha uma obra e estava fazendo ela aos poucos, porque, enfim, entrava um dinheiro, comprava material e fazia a obra. E simplesmente o dono da casa chegou e disse que vendeu a casa e que a gente tinha que ir. Será que fui eu? Não, sim. E a gente tinha que sair. Então, começou aquilo, né? Tem que sair, tem que levantar a casa, e agora o que a gente vai fazer? E o marido ali no Facebook encontrou uma moça, fez uma postagem assim: troco casa por serviço. E ele, é eu. Chamou ela, e o serviço era desmanchar a casa e podia levar a casa. Uma casa lá em Águas Claras. Só que ela ia ficar com o telhado, porque no condomínio só pode casa com telhado de barro, e ela ia construir de novo e não queria comprar a telha de novo. Aí, enfim, desmanchamos a casa e tudo mais. Um dia foi um mutirão do pessoal da igreja, aqui, os meninos, para ajudar ele a desmanchar essa casa. O caminhão que estava combinado não compareceu, e era R$750 esse frete. Simplesmente não foi. E daí o Dimitri, numa conversa com ela, falou assim: que esse negócio só tá bom para ti, né? Porque as telhas que tá em boa condição eu não vou poder ficar. O caminhoneiro aqui me deixou na mão, eu vou ter que ir atrás de um outro frete, eu perdi auxílio dos amigos. Enfim, passou alguns minutos e ela disse assim: vocês podem ficar com as telhas. E no dia que eu fiz essa oração, o meu marido riu na cama, né? Quando eu estava orando, eu disse assim: Senhor, tu não vai nos dar uma casa sem telhado, né? E a gente não precisa do telhado agora. Então, quando a gente precisar do telhado, o telhado vai... Enfim, a gente ganhou as telhas. A gente conseguiu um outro caminhão por R$500. Durante a semana que a gente só pode fazer no outro final de semana, eu e o meu marido, a gente foi todos os dias organizar as madeiras, tirar os pregos, enfim, organizar tudo. E a gente conseguiu um caminhão por R$500, e por estar organizado, coube tudo no caminhão, em uma viagem. Ia ter que ser 2, ia dar R$1.500 só de frete. E foi uma viagem de R$500. Quando a gente estava nessa função das telhas, não posso me passar muito no tempo, né? Quando a gente estava na função das telhas, um dia lá nesse mesmo condomínio, a gente passou na frente de uma casa que tinha um monte de telha na frente. Aí eu disse: olha aquele monte de telha, daí a gente voltou.
Aí chamamos o proprietário e ele disse assim, essas telhas aí eu vou negociar. Eu disse assim, a gente negocia por serviço, por o que o senhor quiser. Aí ficou por isso, só que a gente trocou telefone com esse senhor. Ele é arquiteto e a gente conversou com ele algumas vezes. E ele faz serviços grandes assim. E o Dmitry perguntou para ele assim, o que o senhor cobra para fazer um projeto? E ele disse assim, olha, eu nem vou nessa linha contigo, porque os projetos que eu faço é R$ 8.000 o metro quadrado. Mas assim, a gente combina um dia, eu vou na casa de vocês, a gente senta, come uma carne, tu me dá um papel, eu desenho e está feito o projeto. Tipo, sabe? Não dessa casa que a gente está fazendo agora, mas a gente já tem esse benefício para quando a gente for construir de novo. Aí a casa está quase pronta, falta assim, não falta muita coisa, mas como é só o marido e mais um rapaz, que a gente negociou o serviço de construir toda a casa por um cachorro. O pagamento do pedreiro, um cachorro. Aí ele vai terminar o pet e fazer os nossos canis por mais um cachorro. Então, 2 cachorros. O terreno a gente comprou com R$ 5.000 em roupa. É muito do senhor. R$ 5.000 em roupa, um cachorro e agora é outro cachorro e daí está pago o terreno. Esse arquiteto, na semana passada, ele mandou uma mensagem para nós. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. E daí, quando eu falei para o Dmitry, ele disse assim, a gente tem que ir lá para ver o que é. Eu disse, a gente pode ir depois do horário, porque está com a obra, enfim, né? E o marido ficou curioso, dele bem assim, depois do horário fica ruim para mim, mas assim, para ele não ficar curioso. Sabe aquelas telhas que estavam aqui na frente? Assim, eu ia negociar aquelas telhas, mas querem me dar mixaria. Então, assim, aquelas telhas são de vocês. São 4.000 telhas e são de vocês. E o que é muito bênção, que assim, a mulher deu as telhas para nós e a gente tem mais 4.000 telhas para usar, sabe? Para a nossa próxima construção que a gente vai fazer, enfim. Não quero tomar muito tempo, mas a gente também tem uma casa de 8x12, se não me engano, ou 7x12, de tijolo à vista para desmanchar, que a gente pode ficar com todos os tijolos também, que a guria é uma vizinha nossa lá nos... Então, eu queria muito compartilhar isso, porque a Pri falou aqui, e no dia eu fiquei ali assim, né? Eu disse, mas eu sei que na hora que for precisar dessas telhas, elas vão vir. Então, a gente tem o telhado de toda a casa, e tem mais 4.000 telhas, que é só ir lá buscar. Deus é bom. E eu me alegro no Senhor. Glória a Deus. Que bênção. É bênção sobre bênção, né? Até cachorro entrou no negócio, gente. É muito de Deus isso, não tem como. E hoje nós vamos falar de alegria. Alegria, alegria. Né? Parece meu esposo, né? Se imagine sendo mais alegre do que você já sonhou. Gente, quando eu penso em alegria, é impossível eu não pensar no meu marido, né? Ele é uma pessoa muito feliz, gente. E vocês sabem, quando ele abre o culto, é só alegria, né? É só diversão, só alegria. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele é assim. Não é aqui no culto. Ele é assim. Eu estou casada há 8 anos com meu marido. E ele é assim. Ele é uma pessoa muito alegre. Tu imagina, quando tu acorda de manhã, o que tu pensa, né? Tu acorda e tu dá bom dia, né? Geralmente é o que as pessoas fazem, né? Só que o esposo, ele abre o olho e olha para mim e diz assim, tá feliz, amor? Tipo assim, eu digo para ele, amor, eu recém acordei. Como é que eu vou saber se eu tô feliz? Deixa um pouquinho, espera uma meia hora, eu vou descobrindo se eu tô feliz, tá? Mas ele é assim, gente, desde que a gente se conheceu. E antes da gente namorar, a gente se conheceu uns 2 anos e meio antes, e a gente era amigo, né? E ele sempre foi assim também. Então, a gente saía juntos, com os amigos, ele sempre muito alegre. E depois de 2 anos e meio, mais ou menos, eu terminei com o meu ex-namorado, né? Que eu namorei 6 anos. Só um adendo, não dá certo namorar 6 anos, tá? Não dá certo.
E eu namorei 6 anos com meu ex e terminei meu namoro. E eu estava na fossa, gente. Eu estava no fundo do poço, né? Não estava nada feliz. Mas o Everton, meu amigo, meu querido amigo, estava do meu lado, me alegrando, não deixando eu ficar triste. E eu nem preciso dizer para vocês que eu superei bem rápido, né, o meu outro relacionamento. Então, a gente começou a namorar, depois noivamos, casamos. E é 8 anos em que, realmente, ele é exatamente essa pessoa, muito feliz. A gente passou por problemas, né, de, enfim, aflições, né, que aparecem na vida, e ele sempre, sempre esteve do meu lado, me ajudando. Então, ele é, sim, um exemplo de alegria na minha vida. E, esses dias, a gente estava passeando no shopping. No shopping novo que tem lá na Zona Sul. Alguém já foi? Pontal. Isso aí. Faz um mês, mais ou menos. E a gente estava passeando e tal. E eu acho que aconteceu alguma coisa, não consigo lembrar o que é, que eu acho que quebrou alguma coisa minha. E eu fiquei meio chateada, assim, eu disse, ai, que droga, né? E o Everton, ele parece que ele tem um faro para descobrir que eu não estou muito legal, sabe? Então, quando ele nota que tem alguma coisa, o que ele pergunta? Tá feliz, amor? Né? E aí, naquele dia, não sei, me deu a louca, eu olhei para ele e disse assim, não, amor, eu não estou feliz, ninguém é obrigado. Louca, né? Muito louca falar uma coisa dessa para o marido. E aí ele olhou para mim e disse assim, amor, Jesus te salvou, tu é crente, Jesus te ama. Isso é muito motivo de estar alegre, tu tem que estar feliz, sim. Aí eu parei para pensar, ele tem razão. E, detalhe, eu já estava planejando falar sobre esse assunto. Então, foi um tapa na minha cara. Esse assunto, primeiramente, é para mim. Essa palavra veio para mim, porque Deus tem feito uma obra na minha vida. Eu espero que faça essa obra na tua vida também. Quando a gente fala de alegria, um dos meus pastores favoritos, John Piper, ele dedicou a vida dele para falar sobre esse assunto. Então, se tu parar para olhar as pregações do John Piper, ler os livros, ele fala muito de alegria. E boa parte do que eu vou falar, principalmente no início, né, dessa palavra, justamente vem desse livro dele, Em Busca de Deus. Não sei se alguém já conhece esse livro, já leu, ou pelo menos conhece. Só uma pessoa ali. Bom, gente, esse livro é muito bom, eu recomendo. Então, assim, ó, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, aí eu sugiro, né? Assim, ó, Em Busca de Deus, a plenitude da alegria cristã. E ele começa esse livro, falando da felicidade de Deus. E eu achei bem interessante começar, né, esse ponto de partida, a felicidade de Deus. Ao longo desse capítulo, a felicidade de Deus, ele vai mostrando o quanto Deus é feliz. Deus é o ser mais alegre do universo. Não há ninguém que seja mais alegre que o nosso Deus. Então, ele começa dizendo, né? Deus é o ser mais alegre. Como é que a gente vê isso na Bíblia? A Bíblia fala, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, nós temos um Deus que ele é todo-poderoso. Nosso Deus, todos os planos dele vão se cumprir. Então, se tu lê ali em Salmo 115:3, diz assim, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Isaías 46:9 diz assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Então, nós servimos a um Deus ilimitado. Não há coisa que Deus queira que não vá acontecer. Tu não serve a um Deus frustrado, que quer alguma coisa e não vai conseguir. Nosso Deus é todo-poderoso. Por isso que ele é o ser mais alegre do universo. Piper vai dizer assim,
Podemos estar certos, então, que Deus está infinitamente feliz, porque Ele tem o direito e o poder absoluto, como Criador, de ultrapassar todos os obstáculos para a sua alegria. Depois, o Piper, continuando no assunto da felicidade de Deus, ele vai dizer que o nosso Deus, tem prazer e Ele é alegre nele mesmo. Olha o que diz em Lucas 3, 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me alegro, né? Em você me comprazo, em você me agrado. Então, a Trindade, ela tem alegria nela mesma. O que quer dizer isso? Que antes da criação, Deus já era alegre. Isso é muito tremendo. O próximo ponto que Piper vai falar a respeito da felicidade de Deus é que a felicidade de Deus transborda em misericórdia sobre nós. Olha o que está escrito em Jeremias 32. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, o nosso Deus tem alegria em nos fazer o bem. Gente, esse capítulo ele é muito profundo, é impossível trazer tudo que o Piper fala em relação a isso. Então, eu sugiro mais uma vez, se você quiser se aprofundar nesse assunto, busque esse livro, medite nele, tá? Mas, assim, a gente está falando de Deus, né? Mas e nós? Será que tem algo para nós? Bom, Piper também vai tratar desse assunto. E ele diz que a vontade de Deus é que os seus filhos sejam alegres. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente beba dessa fonte de alegria. Essa alegria não é só para Deus, mas Ele também quer derramar nos seus filhos. Então, a cultura do reino de Deus é a alegria dos seus filhos. E quando o Piper vai falar sobre isso, ele já começa citando o Catecismo de Westminster. Alguém conhece aí? Levanta a mão. A minoria das pessoas conhece, tá? Catecismo é uma forma de ensinar as principais verdades da fé. E na primeira pergunta do catecismo, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Olha só, está tratando de propósito do homem. E o catecismo vai dizer assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Olha só, a gente está falando de uma pergunta que fala de propósito do ser humano. E dentro dessa resposta, o que a gente vê? Alegria? Por isso que é muito importante esse assunto. Só que o Piper, ele concorda, né, com a pergunta número 1 do catecismo, mas ele diz assim, dá para sugerir algo que talvez seja mais assertivo. E ele vai dizer assim, a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao se alegrar nele para sempre. Então, assim que a gente se alegra no Senhor, o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado quando os seus filhos se alegram nele. A alegria do cristão traz glória ao Senhor. Por isso, se torna claro que a vontade de Deus aos seus filhos é que eles desfrutem dessa alegria. Além disso, o Piper vai dizer, né, e a gente sabe, a gente conhece a Escritura, que Deus nos sela pelo seu Espírito. Todos nós que somos salvos, nós somos selados pelo Espírito Santo, correto? E o que a Bíblia fala do fruto do Espírito? Olha lá. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alegria como fruto do Espírito. Mais uma vez, a gente percebe que a vontade do Senhor para nós é que nós venhamos a desfrutar desta alegria.
E não só isso, mas por toda a Escritura a gente vê, se tu for parar para pesquisar sobre alegria, há diversos versículos, nem deu para trazer todos aqui, mas eu trouxe alguns para dar um exemplo. Então, se tu for olhar lá em João 16, Jesus ele está falando com seus discípulos, né? E Jesus está contando o que viria a acontecer, o plano de Deus para aqueles próximos momentos. E o plano de Deus para os próximos momentos é que o Senhor Jesus ia ser tirado deles. Tu imagina só, tu convive com uma pessoa, ela é tua amiga, muito tua amiga, tu ama ela. E simplesmente um dia tu descobre que ela vai se ausentar por muito tempo. E tu não vai mais conseguir falar com ela. É lógico que a gente vai ficar triste, né? Então, foi o que aconteceu. Os discípulos ficaram tristes com aquela revelação de Deus. O que Jesus faz? Vamos ler ali. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então, Jesus está mostrando um pedacinho do propósito de Deus que viria a acontecer. Os discípulos ficaram tristes com aquilo. Nosso Senhor Jesus é Deus, Ele conhece os corações, e Ele sabia dessa tristeza. E o que Jesus fez? Ele trouxe um consolo na graça futura. Não se preocupem, eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Consolador. Não fiquem tão tristes assim. Há esperança. E se tu for ler um capítulo antes, olha o que Jesus fala. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, essa é a vontade do Senhor para nós. Que nós venhamos a desfrutar de alegria. E não para por aí. A Bíblia está cheia de versículos sobre isso. Né? Se tu for ver lá em Filipenses, está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Romanos 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 15, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,16. Estejam sempre alegres. Parece até o Everton falando, né? Ele tinha razão, gente. Estejam sempre alegres. Isso é um mandamento bíblico. Salmos 68. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, gente, diante disso, diante desses fatos, nosso Deus é um Deus de alegria. Não há um ser no universo mais alegre que o nosso Deus. E a cultura do reino de Deus é que os seus filhos desfrutem desta alegria. Aí, a pergunta que fica. Nós somos mulheres felizes. Tu é uma pessoa feliz? Eu não tô falando assim, ó, que em determinado momento da tua vida tu não vai passar por uma tribulação que vai te deixar triste. Eu tô falando assim, ó, como é que é a tua vida? Como é que é o estilo de vida que tu leva? Como é que é a tua personalidade? Tu é uma pessoa feliz? Ou tu está sempre de TPM? Tu está sempre mal-humorada? Tu é uma pessoa feliz? Ou tu é amargurada? Quem tu é? E o Piper vai falar outra coisa, que ele diz assim, ó, que a alegria é algo que nós devemos lutar para obter. Então, a alegria não é algo assim que vem automático, sabe? Deixa acontecer naturalmente. Não. O Piper vai dizer que a gente tem que lutar pela alegria. Bom, a gente já viu um pouquinho do porquê, né? Porque faz parte da cultura do reino.
porque o nosso Deus é a fonte de alegria. Só que nessa luta a gente vai encontrar coisas que vão tentar roubar essa alegria, os ladrões de alegria. E eu trouxe alguns ladrões de alegria para a gente pensar, será que a gente não tem vivido isso? Será que isso não tem roubado a nossa alegria? Então, na luta pela alegria, eu elenquei aqui 5 ladrões, né? E o primeiro ladrão, com certeza, o diabo e os seus demônios. Pensa assim, se tu te alegrando em Deus, ele é glorificado, o diabo, que é o inimigo de Deus, ele vai querer o quê? Roubar a tua alegria? Tu já pensou que muitos pensamentos que tu tem é uma seta do diabo para roubar a tua alegria? Tu já parou para perceber isso? Tu sabia que isso vai acontecer? Como é que tu lida com isso? Tu já pensou, por acaso, que aqueles pensamentos de baixa autoestima são satânicos? Daqui a pouco, vem muitos pensamentos na tua mente, dizendo assim, ó, tu não presta para nada, tu não serve para nada, tu não vai conseguir, isso aqui não é para ti. Daqui a pouco, pessoas usadas pelo diabo falavam isso para ti. Daqui a pouco, tu cresceu ouvindo isso. Pois eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos numa batalha espiritual. E a alegria faz parte disso. O diabo vai querer roubar a tua alegria. O diabo vai querer fazer com que tu esqueça quem tu é em Jesus. Tu é muito preciosa para Deus. Tu vale o sangue de Jesus. Tu vale a vida de Cristo. Jesus morreu por ti. Tu tem que entender quem tu é em Jesus. Tu é preciosa. Não dá ouvidos a essa voz. Não dá ouvidos. Quando ela vir, lembra de quem tu é em Cristo. Daqui a pouco não é baixa autoestima, mas são pessimismo mesmo. É pensamentos ruins. Daqui a pouco tu está passando por um momento bom, que nem a irmã Elis, né, contou um testemunho. E aí, vamos supor, acontece uma coisa muito boa na tua vida. E aquele dia, o dia de alegria, de tu exultar, de tu sair para jantar, de tu, enfim, enlouquecer, feliz. Dá 10 minutos, vem um pensamento. Mas logo, logo vai acontecer alguma coisa de ruim. E isso aí vai roubar tua alegria. Sério, vocês já passaram com isso? Será que é só eu? Tu tá lá feliz, daqui a pouco vem um pensamento assim, mas isso aí não é o teu normal. Teu normal é tristeza, teu normal é a fossa. Gente, isso é muito diabólico. Como é que a gente luta contra isso? A gente precisa conhecer a palavra. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Basta a cada dia o seu mal. Deixa o dia mal para o dia mal. O dia mal, o Senhor vai estar contigo. Aproveita esse dia que o Senhor te deu. Glorifica o Senhor. Agradece ao Senhor, te alegra muito. Pensa assim, hoje eu vou me alegrar. Hoje eu vou glorificar a Deus por isso aqui que o Senhor me deu. Por essa resposta de oração. Não deixa o diabo vencer na tua mente. Então, lutamos contra o diabo conhecendo a palavra e andando no Espírito. Porque o Espírito Santo irá nos dar o discernimento desses pensamentos. Então, o Senhor vai nos mostrar. Muitas vezes a gente está num momento bom e vem pensamento ruim, a gente precisa combater. Por quê? Porque a alegria é algo que nós precisamos batalhar para ter. Não é acontecer naturalmente. Outro ponto que eu estava pensando é em relação à tentação. Tu pode dizer, né? Mas o diabo é o que tenta. Sim, mas eu quis dar uma ênfase nesse ponto, porque várias moças já me procuraram em relação a isso. Às vezes, tu está passando por tentações e tu está vencendo. Só que tu te culpa porque tu é tentada. Gente, diversas moças já me procuraram em relação a isso. Há uma diferença entre tentação e pecado. A Bíblia fala que Jesus, ele não tinha pecados, mas a Bíblia fala que Jesus foi tentado. Quem tu pensa que tu é, que tu não irá ser tentada, que tu é uma santarrona. Gente, todas nós somos tentadas. Todas nós. Então, por causa disso, a gente vai se afundar de tristeza? Não, a gente vai responder de outra forma.
né? A gente vai resistir à tentação, a gente vai fugir, a gente vai ser vigilante, a gente vai buscar o Senhor, buscar a sua palavra, buscar ajuda, conversar com os irmãos, mas a gente não vai se afundar em tristeza por causa disso. Pelo contrário, a gente vai glorificar a Deus todas as vezes que a gente conseguir resistir à tentação. E se a gente cair, o que a Bíblia fala a respeito disso? Que Jesus é o nosso advogado, ele nos perdoa. Então a gente não pode viver uma vida de opressão, porque nós somos tentadas. Não deixa o diabo mentir isso na tua cabeça. Tu vai ser tentada sim, nós somos pecadoras. E até a nossa morte, todas nós seremos tentadas. A questão é como é que tu reage em relação a isso. Não só a tentação, mas o pecado pode ser um ladrão de alegria, né? Aí sim, é aquela pessoa que se entregou para o pecado. Daqui a pouco tu vem aqui, mas tu tem duas caras, né? Tu vive na prática do pecado. Tu brinca com Deus. Bom, minha irmã, eu vou te dizer. Se o Senhor é a fonte de toda alegria, e Ele é o ser mais alegre que existe, se tu está vivendo no pecado, tu está te afastando do Senhor e da verdadeira alegria. Então, aí eu te convido hoje a te arrepender desse teu pecado e te voltar para o Senhor. Matthew Henry, acho que é assim. É assim, Bianca? Não, não é assim. Matthew Henry vai dizer: os verdadeiramente santos são os verdadeiramente felizes. Daqui a pouco, não é nada disso que eu estou falando, mas é a carne mesmo. Tu não vive na prática do pecado, mas tu não põe o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, tu vive a tua vida à la louca, só fazendo as coisas da carne, sabe? Tu não tira um tempo para buscar o Senhor, para orar. Tu não busca o Senhor em primeiro lugar. Tu te inclina para as coisas da carne. E a Bíblia diz que a carne, ela se inclina contra o espírito contra a carne. Lembra que a gente falou que o fruto do espírito é alegria? Então, se tu é uma pessoa que vive se inclinando só para as coisas da carne, acha que tu vai ser feliz só com entretenimento, por exemplo, né? Aí tem um tempinho que tu podia estar orando e tu, para que orar, né? Eu vou domingo no culto, não tem por que orar. Pois isso, minha irmã, também vai roubar a alegria do teu coração. Tu está te inclinando para as coisas da carne. Tu está apagando o Espírito Santo na tua vida. Tu não está bebendo da fonte de vida, de alegria. Então, busca o Senhor em primeiro lugar. Não é proibido tu buscar o entretenimento, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar. Tem mais um ponto, que é o último, mas eu queria fazer uma interrupção aqui e falar sobre um assunto, que é a mulher amargurada, a sugadora de alegria. Não sei se vocês já conhecem, já conheceram alguém, uma mulher amargurada na vida de vocês, já conviveram com alguém assim? Pois, gente, eu trabalhei em alguns lugares, e um desses lugares, eu tinha uma colega de trabalho, que eu fiquei 2 anos lá, e ela sentava do meu lado, né? E no início eu não notei. A pessoa, tu chega para conversar, ela, pois é, né, tá chovendo. Tá chovendo, né? Que, né, não gosto de chuva, enfim. Mas hoje está calor, né? Mas hoje está frio, né? Mas tem muito trabalho, né? Mas não tem trabalho, né? Sabe? Sabe aquela pessoa que vive murmurando, amargurada? Infelizmente, gente, com o tempo eu fui percebendo que ela era assim. E sério, se vocês já conviveram com alguém assim, isso suga toda a tua energia. É muito fácil a gente se influenciar com alguém assim. É muito fácil a gente daqui a pouco estar murmurando junto, sabe? E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ali, e chegava assim, até quando eu escrevi isso e lembrei dela, naquele dia, me deu uma dor no meu coração, sabe? Parece que um aperto na garganta. Porque realmente era assim, quando eu ia falar com ela, chegava a dar uma tristeza, sabe? É a pessoa que entra no ambiente e parece que pesa o ambiente, sabe? Parece meio místico falar isso, né? Uma energia negativa. A gente não crê em energia negativa, mas a gente crê em demônios, né? Então, eu acredito que uma mulher que vive murmurando, ela é influenciada por demônios, sim. E a gente vai perceber isso.
Tu conhece alguém assim? Tu imagina essa mulher casada. Ela destrói o lar dela. O marido está chegando em casa. Trabalhou o dia inteiro. Daí ele chega em casa e acha que o lugar que ele está chegando, o lar dele, é um lugar de tranquilidade, que ele vai descansar. É um refúgio do trabalho do dia todo. Só que ele chega em casa e é um inferno. Quando ele chega em casa, a mulher passa o tempo todo reclamando de tudo que aconteceu no dia. Tudo que deu errado. O cara vai chegar, vai direto para o banho, vai ficar 2 horas lá, porque ele não quer te ouvir, entendeu? Cara, isso é muito chato, isso é uma mulher muito chata. Uma e outro momento aconteceu alguma coisa, só que imagina isso sempre. No fim, o refúgio desse homem vai ser o trabalho. Vai chegar às 6 da tarde, que é o horário que ele sai, ele já vai pensar, vou para casa. Que droga. Imagina isso, gente. Imagina uma mulher amargurada assim, tratando o marido desse jeito. E o pastor Jackson me mostrou um vídeo que eu achei muito bom. E esse vídeo é uma mulher, que eu creio que é a esposa, esperando o seu marido, saindo da cadeia. Né, ele ganha a liberdade ali. E olhem o jeito que ele recebe, que ela recebe ele, gente. Tá? Ex-presidiário. Joga lá. Entendeu? Gente, se essa mulher recebe o marido assim, quanto mais a gente que é casada com um homem trabalhador, que ama Jesus, que é cheio do Espírito Santo, gente. Por favor, é o mínimo o nosso marido merece. Então a gente precisa ser mais alegre. A gente precisa cuidar para não sobrecarregar ele está cansado. Então a gente deve receber ele de uma melhor maneira. Né? Mas a mulher amargurada, ela não consegue. Ela está amargurada, ela não consegue pensar em coisa boa, ela só consegue pensar no que é ruim, né? Naquele copo meio cheio, sabe? Meio vazio, meio cheio. Já nem sei mais. Meio vazio, né? É isso aí. Então, gente, ela destrói o lar e ela afasta os amigos. Como eu disse para vocês, essa é minha colega, eu fiquei 2 anos com ela, e eu gostava dela. Só que eu vou te dizer, gente, eu não tive forças para aguentar. Eu não consegui, eu falei de Jesus para ela. Só que, sinceramente, eu não tinha psicológico para aguentar. Eu cheguei num nível que eu disse, meu Deus, me ajuda. Eu não tenho não tenho emocional para lidar com uma pessoa assim, que o Senhor faça obra na vida dela. Mas não, eu não consigo. Sabe essa mulher que daqui a pouco ela tem amigos e ela vai passar por dificuldades. Isso é normal. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Para rir, para chorar, faz parte. Eu estou falando de alguém que ela leva uma vida assim. Entende? É bem diferente. Para ela reclama daquilo que é banal e daquilo que é grave, que é sério, de tudo. Tudo. Então, gente, não tem como os amigos aguentarem. Uma hora eles vão começar a ir embora. Né? As pessoas têm um limite. Então, entenda, tu vai acabar ficando sozinha. Sabe aquela pessoa que tu pensa assim, vou convidar fulano para a festa. Depois tu pensa, não, ela é mimizenta, né? Vai acabar com a alegria do lugar. Sabe, gente? Isso é muito triste. E essa mulher amargurada, ela afasta os não cristãos do reino de Deus. Tu pensa, daqui a pouco ela tem filhos que não são cristãos. Só que eles cresceram vendo ela amargurada, vivia reclamando de tudo. Eles vão olhar e vão dizer, isso aí é ser cristã? Eu vou para a balada, né? Lá eu vou rir um pouquinho.
sabe? Ou essa mulher tem pais que não são cristãos, ou familiares que vão olhar esse mau exemplo dela. Mas Deus é a fonte de toda alegria. E a vida dela é reclamar. A vida dela é ser amargurada. Ela está afastando as pessoas de Jesus. Talvez tu não tenha se identificado com ela. Talvez tenha pensado em outra pessoa. Mas um fato é, todas nós temos o potencial de sermos assim. Se não é Jesus trabalhando na nossa vida, todas nós, sem exceção, nós vamos caminhar a nossa vida e nós vamos nos tornar amarguradas. A gente precisa de Jesus. Olha o que Hebreus 12:15 diz. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, no momento que a gente se afasta da graça de Deus, a gente se afasta do Senhor, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, o nosso coração vai endurecendo e a gente vai se tornando mulheres amarguradas. Por quê? Porque a vida, existem muitas coisas, muitas aflições, além das coisas que a gente tem que lutar contra o diabo, contra a carne. Então, se a gente se afastar da graça de Deus, todas nós vamos nos tornar mulheres amarguradas. E, como a gente estava falando, então, retomando, né, o diabo e seus demônios, a tentação, o pecado, a carne e as aflições. Então, daqui a pouco, tu é uma mulher amargurada. Só que tu é uma mulher amargurada e a tua causa, entre aspas, é compreensível, é justa. Daqui a pouco tu passa por uma depressão profunda. Gente, isso é terrível. Daqui a pouco tu perdeu uma pessoa que tu ama. Eu não tenho coragem de dizer que é fácil, é só ser alegre. Não, isso é uma aflição. Isso pode ter te levado a endurecer o coração. E a graça para ti também. O Senhor quer mudar o teu coração. Como é que a gente pode ver as aflições? Daqui a pouco tu é vítima de uma doença. Tu sente dor todos os dias. Tu te tornou uma mulher amargurada. Tu sofreu um acidente. Tu foi traída. Todas essas situações o Senhor conhece e sabe que não é fácil. Então, eu não quero que tu saia daqui com um peso. A Bíblia diz que eu tenho que ser alegre. Eu sou triste. E aí tu fica triste, porque tu não é alegre. Não é o objetivo. Essa palavra é para te dar esperança. Tá? Por quê? Porque tu tem um Deus que é o ser mais alegre que existe. E a vontade do Senhor é que tu beba dessa fonte. Só que tu está em momentos de aflição na tua vida. Como é que a Escritura responde isso? Nos achegando à graça de Deus, perseverando na busca pelo Senhor. Vocês já devem conhecer a história de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Provavelmente ela tentou por muitos anos e ela não conseguiu. E isso, se não bastasse, já era uma coisa muito triste, ela ainda tinha uma inimiga que tinha filhos e ficava se exibindo que ela não tinha. Então, tu imagina a dor e o sofrimento que essa mulher experimentou por muitos anos. Olha o que a Bíblia fala em relação a ela. Abre lá comigo, em 1 Samuel, se tu tiver com a Bíblia aí. 1 Samuel 10. Primeira Samuel 10. Todos acharam? Diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto com o Senhor. E depois, se tu for continuar lendo, vai mostrar o clamor dela diante de Deus.
o que ela fez, o quanto ela orou, o quanto ela clamou ao Senhor. Olha o que a Bíblia fala. Ela estava com amargura de alma. Quando a gente lembra da Ana, a gente pensa, né, mulher de fé. Olha só, a aflição amargurou o coração dela. O que ela fez? Ela orou. Ela orou. Ela orou até que o coração dela estivesse mais tranquilo. Então, nos achegamos à graça de Deus, perseverando na busca pelo Senhor. E se tu for olhar ali no versículo 17, do mesmo capítulo, diz assim: depois que ela orou, então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Olha só, uma mulher que estava dominada pela amargura, passando por um momento terrível da vida dela, que ela não tinha mais esperança. O que ela fez? Ela se achegou ao Senhor e ela orou até que o coração dela ficasse tranquilo, até que aquela mágoa, aquela amargura fosse embora. Então, gente, o que a Bíblia responde em relação à aflição? Que a gente precisa muito, nesses momentos, buscar o Senhor. Se tu está sentindo que teu coração está ficando duro, amargurado, ora. Ora, minha irmã, e ora até tu sentir o alívio. Até tu sentir o alívio do Senhor, porque é a vontade de Deus tirar isso do teu coração. Olha o que Filipenses 4 diz. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não foi exatamente o que Ana fez? Ela se afligiu. O que ela fez? Ela fez conhecido diante de Deus a petição dela, aquilo que estava afligindo ela. E o que aconteceu? A paz de Deus tomou conta do coração dela. E a tristeza já não tinha mais lugar. Olha o que diz em Filipenses 4:10. E eu deixei de propósito ali o iniciozinho, porque Paulo fala demais em alegria nessa carta. Então, se tu for parar para ler Filipenses, tu vai ver o quanto ele fala de alegria. E Paulo, ele estava preso. Ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. E olha o que diz. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês não tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, gente, na aflição, Deus pode nos ajudar a gente aprender a viver contente, aprender a viver alegre, com contentamento. Como é que o Senhor nos ajuda? A gente precisa buscar o Senhor. O Senhor vai nos direcionar. E Paulo vai dizer, aprendi a viver contente. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, porque realmente o natural é que a gente vá se amargurando. Mas se a gente vai aprender com o Senhor, é possível que a gente aprenda a viver contente em qualquer situação. E ele continua, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aprender a viver contente é ser ensinado na escola do Espírito. Não é racional. É naturalmente impossível. É obra de Deus na nossa vida. E eu deixei essa frase do meu esposo, porque a gente estava conversando sobre isso. E quando ele me falou, na maior naturalidade, eu peguei e anotei e disse, eu vou anotar isso que tu falou. Então, e é exatamente isso. É a obra de Deus na nossa vida. Não é algo natural. É sobrenatural. Mas é possível. É possível a gente passar por aflição, e o Senhor estar conosco e não permitir que o nosso coração fique amargurado.
O ser mais alegre do mundo abriu mão de sua alegria plena para hoje nós pudéssemos beber dessa fonte inesgotável de alegria. Olha o que diz em Hebreus 12. Lembra que a gente vem falando que Deus é o ser mais alegre que existe? Olha o que diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. O ser mais alegre que existe abriu mão da alegria por nós, para que hoje a gente experimente também dessa alegria. Então, se imagine sendo mais alegre do que você já sonhou. Piper vai dizer assim: o problema com os seres humanos é que nós nos contentamos com muito pouco. Não buscamos o prazer com sequer o vigor e a paixão que deveríamos. Então, nos contentamos com bolinhas de areia, ao invés de delícias infinitas. Você sonhou com pouca alegria. A gente sonha com pouca alegria. Jesus é a fonte de abundante alegria. Amém? Então, gente, era essa palavra. E eu queria deixar para vocês 3 questões para a gente conversar nas mesas por 20 minutos. Então, o que tem roubado a tua alegria? Cite uma resposta de oração que gerou em ti muita alegria e compartilhe um pedido de oração. Daqui a 20 minutos eu vou voltar e a gente vai orar para a gente poder comer, tá bom? Então, Deus abençoe.